Fala, galera que já é inscrita no Pautas e Táticas ou que vai se inscrever assim que o vídeo acabar. Primeiramente, obrigado a todo mundo que mandou as perguntas, não deixaram a caixinha da semana terminar, então até para comemorar, e como amanhã também tem final de Champions, vou lançar, né, a braba. A caixinha raiz sempre tinha, né, uma cervejinha para acompanhar e para dar esse clima aqui na gente de boteco. Olha como ela vem. Ai, caralho! Geladinha. Um brinde aí para quem é também cerveja. Dizem que aqui no Rio ia fazer frio, né? Mas frio aqui no Rio vocês sabem como é que é. 20 graus, 19 no máximo. Nada que impeça a gente de sextar. E como há muito tempo eu não sexto, sextarei hoje com vocês, beleza? Vamos então responder aqui a nossa caixinha, né? Sempre convidando a todo mundo aí a mandar as suas perguntas semanalmente. Semana que vem, galera, a caixinha vai rolar na quinta-feira, tá? Eu vou deixar nos stories na quarta, porque na sexta vamos fazer o pós-jogo, né, da seleção brasileira que entra em campo quinta-feira à noite. Então na sexta de manhã eu gravo o pós-jogo aqui para vocês. E aí a nossa caixinha vai ser respondida na quinta de manhã ou à tarde, enfim, beleza? E também convidando geral aí a amanhã acompanhar a nossa live pós-jogo da final da Champions League entre Internazionale e Paris Saint-Germain, aqui mesmo no YouTube, beleza? Meia hora depois que a bola parar de rolar, a gente já vai estar aqui para conversar com vocês aqui sobre esse jogaço de bola. Vamos começar então aqui, sem mais enrolação, a responder as perguntas de vocês. Blank J, acho que é assim que se lê. Consegue falar um pouco sobre cada escola de futebol de cada país, características e afins? Mano, eu já fiz um vídeo sobre isso, né? Mas eu acho até que ele ficou, com o passar do tempo, um pouco obsoleto. Porque se a gente for olhar o futebol hoje, com a globalização e tudo mais, pouco a gente está vendo das escolas, né? Os estereótipos táticos de cada país. Qualquer nação, o futebol jogado em qualquer país, ele pode ser plural, ele pode desenvolver jogadores, treinadores, estilos de jogo que são diversos. Ele não precisa ser aquele único, vamos jogar a moda brasileira, a moda espanhola, a moda inglesa, a moda alemã, a moda italiana. Cada vez menos a gente está vendo isso no futebol. A gente está vendo um futebol muito mais unificado, mas não necessariamente que todo mundo jogue igual, tá? Mas a gente não tá mais aquele obedecimento a um estilo que só se pratica em um país. Todos os estilos podem ser praticados em todos os países, e aí a gente fala muito mais sobre o estilo em si do que em que país se joga aquele estilo, beleza? Mas procura aí o vídeo que a gente tem aqui no YouTube, ou então eu deixo nos comentários fixados também o link, não tem problema algum, sobre as escolas táticas do futebol mundial, as principais, né? Tem gente que me cobra, você não falou de nenhuma escola asiática, nenhuma escola africana, as principais estão lá, beleza? As mais tradicionais. Mais uma aqui do Blank J. Qual a sua visão para melhorar o calendário brasileiro sem prejudicar equipes menores? Cara, eu acho que os campeonatos estaduais eles têm que ser reformados. Eles têm que ser maiores para quem precisa dele e menores para quem não precisa. Para quem tem calendário inchado, fazer uma participação menor. E quem tem calendário inchado é, por mérito, os melhores times. São os times que têm as divisões mais altas para se jogar, falando aqui dos grandes centros, os que estão na Série A do futebol brasileiro, ou no máximo ali numa Série B. Então esses times eles têm que entrar no campeonato estadual para jogar ali uma reta final, um mata-mata, 4, 5, 6 jogos no máximo. E aí os outros podem fazer uma fase mais longa, ao longo do ano, enfim, uma fase mais de eliminatória, classificatória, para realmente o que interessa. Então, acabar com as divisões, né, dentro dos campeonatos estaduais também, assim você vai dar mais calendário para quem tem de menos e menos calendário para quem tem de mais. Eu acho que isso aí é a pedra fundamental. Por que não acontece? Porque as federações sobrevivem dos campeonatos estaduais, sem os estaduais elas não teriam a menor utilidade para o futebol brasileiro, e é claro que eles não querem abrir mão do número de datas que eles têm hoje. Fala-se no Samir Chaud, né, o
novo presidente da CBF, propondo a diminuição de 16 para 11 datas de estaduais no próximo ano. Vamos ver se realmente vai rolar ou não. Valeu pelas suas perguntas, Blank J. André, meu amigo André, aí um abraço para ele. Jonathan Tah resolveu ir ao Bayern. Opinião sobre. Cara, gostei da contratação. Bom zagueiro aí, que fez aí as últimas temporadas no Bayer Leverkusen. Tá saindo de graça, né? Não renovou seu contrato. Especulava-se ele no Barcelona. Alguns diziam que ele já se declarava abertamente futuro jogador do Barcelona. E com a ida do Xabi Alonso para o Real Madrid, ele também foi especulado no clube merengue. Acabou indo para o Bayern, ficando no futebol alemão. O que para o jogador alemão é quase como uma convocação para a seleção, porque a não ser quem seja anti-Bayern, né? Porque todo jogador sabe lá que o Bayern é o maior clube do futebol alemão, e quando o Bayern tem interesse na sua contratação, é quase que inegável. Alguns jogadores aí abrem essa exceção porque tem uma identificação muito grande com seus clubes, o Royce, por exemplo, no Borussia Dortmund. Eu, sinceramente, não sei se o Bayern chegou a tentar contratá-lo, mas quando todos aqueles caras iam saindo, né, daquela geração, e alguns até foram pro próprio Bayern, como Lewandowski, como Götze, como Hummels, que começou no Bayern, né, diga-se, ele não foi. E talvez fosse um movimento natural para um jogador do nível dele receber o interesse do Bayern e querer ir. Ele não foi. Alguns jogadores realmente não querem, mas eu acho que o Jonathan Tah não tem problema com isso. E ele acabou também topando o projeto. E vai dar match, porque o Bayern precisava de zagueiro. Eu acho que ainda precisa de pelo menos mais um. E o Tah está dando um salto na carreira. Com certeza agora ele vai estar num clube que tem ambições maiores do que o seu anterior, com todo respeito ao Leverkusen. Mais uma aqui do André, que mandou mais uma lá na frente, mas ele primeiro mandou duas e depois ele faz a terceira dele. Qual posição ou função não existe no futebol moderno, mas você gostaria que existisse? Cara, tenho que pensar um pouco, mano. Não me vem nenhuma cabeça. Mas eu, por exemplo, não é que eu gostaria que existisse, mas o líbero, ele deixou de existir, né? Ele meio que se fundiu com as necessidades do goleiro moderno. E eu tô para fazer um vídeo sobre os porquês do líbero ter deixado de existir no futebol, quais eram os tipos diferentes de líbero. E é a posição que me vem à cabeça, porque por mais que algumas outras tenham caído em desuso, não é que elas deixaram de existir, né? O camisa 10 clássico, né? O meia armador um pouco mais lento, ou o segundo atacante, eles não estão mais em profusão como já estiveram um dia, mas eles não deixaram de existir, eles seguem tendo espaço no futebol moderno, beleza? Agora o líbero realmente é uma posição extinta e é a única que me vem à cabeça dentro ali do contexto da sua pergunta, beleza? Já eu volto na terceira pergunta do André. Agora eu vou no Joel Costa. Nicolas, é verdade que o Cássio pegaria os chutes do Kevin De Bruyne na Copa de 2018? Ah, cara, esse é o tipo de frase que a gente ouve realmente em conversas mais informais, papos de boteco e por haters do Alisson. A gente sabe que o Alisson ele tá com uma imagem um pouco desgastada na seleção brasileira por ter sido o goleiro titular nas duas últimas Copas do Mundo e terem aí opiniões, né, para lá e para cá de que fomos eliminados com gols em bolas defensáveis. Eu não sei se o Cássio pegaria, se dava pro próprio Alisson pegar, mas todo goleiro toma gol, gente. Eu nem acho que foi falha, não. Talvez tenha sido uma bola defensável, mas eu prefiro dar mérito a quem finalizou, que no caso foi o De Bruyne. E foi uma jogada muito boa, foi uma jogada onde taticamente tem um detalhe ali muito importante, que é o Lukaku, que naquele jogo fez mais uma função ali de um homem mais aberto no ataque, sendo ele um centroavante. O Marcelo estava de volta na seleção brasileira naquele jogo, que estava habituado a jogar com o Felipe Luiz, então abriu-se ali um buraco nas costas do Marcelo sempre que ele subia. O Lukaku fez esse movimento para o lado direito, ou seja, as costas do lateral esquerdo, arrastou com ele o zagueiro, e o De Bruyne, que fez esse quarto homem do losango de meio campo, quase um falso 9, penetrou justamente naquele espaço que estava sem zagueiro, arrastado pelo Lukaku, para poder finalizar. E ele, sendo um bom finalizador, conseguiu fazer o gol. Eu não considero falha do Alisson, não. Eu acho que falha é uma coisa e bola defensável é outra.
talvez a gente possa considerar como bola defensável. Falha, eu realmente não acho, beleza? A segunda do Joel Costa. Como jogava o ataque da seleção de 94? O Romário era o centroavante e o Bebeto segundo atacante? Exatamente, Joel. Né, aquela seleção que tinha o Raí, né, que era um camisa 10, e aí o Raí foi sacado do time para entrar o Mazinho, que foi um lateral direito, foi um volante, jogava ali na frente do Jorginho, numa segunda linha de 4, o Zinho foi aberto ali pelo outro lado, o time jogou então num 4-4-2 sem bola, um 4-1-3-2 com bola, onde o primeiro volante ficava, o Dunga avançava um pouco mais, né, entre esses dois wingers, e aí na frente o Bebeto com mais liberdade para circular, o Romário sendo aquele centroavante, beleza? A terceira aqui do Joel, primeiro... Tem que molhar as palavras. Thierry Henry é mais jogador que o Neymar? Tem briga ou não tem? Pô, você tá conversando com o maior fã do Henry que eu conheço. Eu tenho um quadro do Henry aqui na minha frente. Nos outros vídeos onde eu faço com a câmera virada, vocês conseguem ver aí o Henry. Eu acho que são dois jogadores muito diferentes, né, de características. Eu tava conversando, inclusive, com o André esses dias. O André que mandou aqui as duas perguntas antes do Joel. E eu tava falando sobre futebol dos anos 2000, dos anos 2010 e tal. E ele me fez essa pergunta, né, sobre Henry e Neymar. E ele prefere o Neymar porque o Neymar tem mais ferramentas. Só que eu acho assim, cara, o Neymar ele tem um estilo de jogo onde essas ferramentas são mais possíveis de serem vistas, porque ele era um ponta esquerda, velocista, driblador. O Henry também jogou na ponta esquerda, mas ele era um centroavante. Ou no máximo um segundo atacante ele também poderia ser. Era um cara muito rápido, né, poderia jogar aberto, como jogou com o Guardiola no Barcelona, por exemplo, mas não era a função principal dele. Cada um na sua melhor posição. Eu sou Henry todos os dias, tá? Mas isso é mais questão de gosto pessoal e opinião. Eu sou muito fã do Henry, muito fã do Henry. Então, assim, eu vi o Henry no auge brilhar quando eu estava me encantando pelo futebol. Então o Henry ocupa um espaço para mim que é quase que intocável. Eu tenho uma opinião sincera de que o Henry no Arsenal, no Prime, né, não deve em nada pro Ronaldo em nenhum clube que jogou, pô. Eu já falei isso aqui. E é realmente uma impressão que eu tenho. Não tô falando que o Ronaldo jogou mal nos clubes, não. Pelo amor de Deus, né? O Ronaldo ele tem números impressionantes e atuações fantásticas no Barcelona, na Inter de Milão, no PSV, no pouco tempo que jogou no Cruzeiro, no Real Madrid, de certa forma, até acima do peso no Corinthians também, fez a diferença em alguns jogos no Milan, mas o Henry no Arsenal foi outra prateleira para mim. Para mim ele jogou mais do que o Ronaldo em qualquer clube que jogou, beleza? Então, assim, se eu tô comparando com um jogador que é melhor do que o Henry na média, que é o Ronaldo, com o Neymar, então, eu acho que a brincadeira fica até mais fácil. Mas é porque é cada um na sua, né? O Henry, como um jogador finalizador, jogador de área, né? um centroavante, que tem também muita ferramenta, ele tem o drible, ele tem o passe, ele tem a bola parada, era um cara de quase 1,90 de altura que cobrava escanteio, pô. Também a qualidade dele para bater na bola. Eu sou muito, muito, muito fã do Henry, tá? Então pra mim é Henry, mas repetindo, não é uma opinião definitiva, é só a minha preferência pessoal, beleza? Alguém pode preferir o Neymar e tá tudo certo. Valeu, Joel. Heraldinho V13. É impressão minha ou analisar o time que nós torcemos é mais complexo do que os outros? Cara, pra mim é mais difícil. É mais difícil porque muitas vezes a gente deixa a passionalidade entrar no debate, entrar na discussão e incentivar as nossas opiniões. Porém, você já acompanha organicamente o seu time de coração. Você já tem aquela habitualidade de conhecer mais as características dos jogadores. Quando você faz um estudo a um time que você não tem esse hábito, você precisa assistir mais jogos, muitas vezes jogos que são ruins, jogos que você não quer, e aí pode se tornar uma coisa menos natural e mais chata analisar um jogo ou um time que não é o seu. Com o seu time você faz isso com mais naturalidade, mas você também se deixa contaminar com a opinião do torcedor. Então, assim, no quesito naturalidade, eu acho mais fácil acompanhar o nosso time. No quesito
ser mais frio dentro das suas opiniões, mais isentos de paixão, eu acho que é mais difícil você analisar o seu time de coração, beleza? Eu prefiro muito mais analisar o meu do que os outros, mas o meu canal aqui ele é mais abrangente, por opção minha. Eu não quis falar para um nicho. Tô querendo falar sobre todos os times, estudar todos os times, né, até para me abrir mais portas futuramente e para ser enxergado como um cara que não é clubista. Inclusive eu fiz questão, né, de revelar o meu time do coração, justamente para que vocês não fiquem especulando, né? Ah, porque tá falando muito bem desse time, deve torcer para aquele time. Ah, porque ele conhece tão bem aquele time ali, então ele é torcedor. Não. Vocês sabem qual é o meu time. E eu procuro estudar e conhecer o máximo que eu posso. E que eu me proponho a fazer aqui no canal também, os outros clubes, beleza? Valeu, Heraldinho. Heraldinho mandou 3, pô. Tem mais 2 aqui do Heraldinho. Tem alguma função hoje no futebol extremamente rara que você já viu o jogador aqui no Brasil ter características? Extremamente rara? Não me vem à cabeça nenhuma não, cara. Extremamente rara. Não me vem assim muito à cabeça não, mano. Se eu lembrar, eu posso até voltar em algum vídeo e responder melhor, mas não, função muito rara que só tem no Brasil. Não, acho que não existe não, cara. Acho que não existe não. E a sua terceira? Acha que se a CBF tivesse uma IA, uma inteligência artificial, para apitar os jogos no Brasil, a arbitragem seria muito melhor? É difícil, cara, porque, cara, assim, eu sou um adepto de usar a IA às vezes para poder fazer algumas pesquisas. E é muito mais para me otimizar tempo, né? Porque se você às vezes vai procurar uma coisa no Google, você depois tem que abrir tal portal de notícia ou site que tem ali aquela informação, ler tudo para saber se realmente tem aquilo que você está procurando. Por exemplo, no chat GPT, você vai lá, pesquisa e ele vai te dar exatamente, vai te responder exatamente com base, né, nas pesquisas que eles mesmos fazem automaticamente, né, aquilo que você está procurando. Mas se você sabe alguma coisa daquilo que você está procurando, você pode se deparar com algum erro nessa pesquisa. E aí você corrige e ele vai lá, faz uma nova busca e te dá a resposta correta. Então, também é passivo de erros, né? A IA ela não é 100% assertiva, 100% exata, beleza? Até porque tem alguns softwares que são menos atualizados. Por exemplo, a IA do WhatsApp, ela está atualizada até 2023. Ela não tem informações de 2024, por exemplo. Se você for falar para a IA do WhatsApp que o Botafogo foi campeão da Libertadores em 2024, ela vai te corrigir e falar que não foi. Porque nós estamos ainda em 2023. Ela ainda está desatualizada. Então, não confio tanto assim na IA ainda não, tá? Então, acho que poderia acontecer erros mesmo com IA na arbitragem. Agora, o problema da arbitragem é que os caras podem não ser só tão ruins. Eles podem também estar mal intencionados. Com a IA, ela poderia errar por não ser 100% assertiva, mas não teria ali o componente emocional, né, para dizer que ela errou de propósito, beleza? Então acho até que seria um bom caminho, né, desenvolver aí uma IA que seja capaz de apitar os jogos, mas eu acho que ainda não é possível, tá? Mas do jeito que a tecnologia vem avançando, eu não duvido que no futuro próximo aí isso seja possível sim, tá? Por enquanto ainda não é o caminho, não. Parece que a conversa fica muito melhor quando a gente bebe uma cervejinha, né? Se você é menor de idade, ignora isso que eu tô dizendo. Espera um pouquinho que sua hora vai chegar. Ih, rapaz. Vini Santos. É Ivini? Ou Elvini? Não sei. Vou chamar só de Vini, tá? Vini Santos. Me perdoe. Como é a sua relação com o seu time? Eu ainda amo futebol, mas com o tempo virei torcedor. Cara, acho que eu já falei sobre isso aqui de uma forma até longa, né, numa outra caixinha de perguntas. Eu amo muito, muito meu time, cara.
E é uma coisa assim que me tira do sério. Muda completamente o meu humor, é extremamente importante pro meu dia, sabe? Que o Botafogo esteja bem, que o Botafogo vença os jogos. Quando não ganha, eu fico irritado, né? Quando comete muitos erros, eu fico puto. Eu não consigo dormir direito, jogo quando é tarde, então, principalmente, porque eu fico pensando no jogo, pensando. E me tira a paz. Agora, quando ganha, porra, tira um peso das costas. Desgraçado. Né? Pô, esses últimos jogos aí de Libertadores, incluindo os do ano passado, tá? Foram jogos que testaram meu coração, né? Eu poderia ter partido dessa para uma melhor em qualquer um deles, principalmente no mata-mata. E agora nesses dois últimos aí, né, contra Estudiantes e contra a Universidade do Chile, nossa senhora. Foram jogos aí realmente que testaram meu coração. Mas assim, a minha relação com o meu time foi o ponto de partida para poder ter uma grande relação com o futebol em si. Então assim, eu amo tanto o Botafogo que eu também passei a amar o futebol. E escolher isso como profissão, né? A análise de futebol e ver os jogos de vários outros times. Tem gente que gosta só do seu time, acompanha só seu time e, quem sabe, alguns times rivais. Eu gosto de ver todo tipo de jogo que me interessa e que tem um bom nível dentro do meu julgamento. Eu vou lá e vou parar para ver, beleza? Então, a minha relação com o meu time é fundamental para eu poder também ter uma boa visão como jornalista, como não só um torcedor, mas um fã de futebol, beleza? Mas eu sei separar bem as coisas. Falando só como torcedor, eu sou um cara muito apaixonado, tento ser racional, tento não pensar como a maioria quando está alterada. Por exemplo, quando o Renato Paiva chegou, fez 8 jogos muito oscilantes, a maioria dos jogos ruins, com derrotas, e o pessoal já pedia a cabeça dele. Eu era o cara que falava assim, pô, vamos calmar, né? Não é assim que a coisa funciona, pô. A gente estava 3 meses sem técnico, o cara chegou agora. Não era a primeira opção do clube que buscou outros. Os outros disseram não. Ele foi meio que o que deu para contratar. E depois de 8 jogos a gente vai concluir que ele não serve mais e vamos mandar embora? Qual é a garantia que a gente tem que o próximo que chegar vai chegar rápido, vai ser melhor e que em 8 jogos, né, que é o tempo que levou para alguns de vocês perderem a paciência, vai conseguir entregar mais do que o que ele entregou. Se não entregar, a gente vai pedir a cabeça dele também, com 8 jogos, a gente vai ficar trocando de técnico de 8 em 8 jogos, é assim que o Botafogo vai andar para frente? Então eu tento pensar de uma forma mais racional do que simplesmente, não conseguiu entregar resultado, corta a cabeça dele e vamos para outro. Não é assim que eu penso futebol, beleza? Espero que eu tenha te respondido, Vini. A segunda: se você fosse treinador, qual fase de jogo seria mais importante para você, no sentido de qual ideia seria a pedra fundamental do seu estilo de jogo? Cara, como eu tenho uma admiração muito grande pelos times do Guardiola, se eu tivesse um bom material humano para isso, seria o estilo de jogo que eu gostaria de implementar, que eu acho assim que é o melhor, né? O que tem uma superioridade maior no adversário. Quando você lê os livros do Guardiola e lê os porquês que ele faz cada coisa, você vê que tudo faz sentido. E eu ainda não me deparei com uma outra filosofia de jogo que faça tanto sentido como a dele, sabe? Cada coisinha, cada detalhe que ele pensa, até no posicionamento corporal dos caras em campo, para poder, às vezes, fazer uma função diferente, jogar numa posição diferente. Cara, tudo isso me encantou muito para poder estudar. Mas eu, se fosse técnico, eu seria um cara mais adaptável ao meu contexto. Se eu tenho uma equipe que é mais forte na defesa e no contra-ataque, o que nada tem a ver com os times do Guardiola, eu implementaria esse estilo de jogo, beleza? Mas eu acho que o primordial mesmo é você ter equilíbrio, cara. Equilíbrio em todas as fases do campo. Não ser um time só restritamente defensivo e nem extremamente ofensivo, beleza? Ser um cara mais ponderado e equilibrado, às vezes até mais adaptável ao adversário. Eu acho que seria a pedra fundamental do meu estilo de jogo se eu fosse um treinador, beleza? A terceira aqui do Vini: qual jogador fez você mudar de opinião? No meu caso foi o Griezmann. Já achei ele superestimado, mas hoje acho um craque.
Cara, a galera da faculdade, inclusive, vai lembrar. Eu era um grande crítico do Thomas Miller. Porque o Miller, ele meio que destoava do restante do time do Bayern, que era muito, muito técnico, e ele não era esse primor de qualidade técnica. Era um cara muito raçudo, era um cara muito assertivo, fazia muitos gols, mas era um cara que errava muito fundamentos simples, cara. Era passe, era domínio, né? Era um cara, às vezes, mais desengonçado, sabe? Com a bola. Até hoje ele é assim, mas diria que de 2020 para frente, já na reta final da carreira, eu passei a ter uma outra visão do Miller. Ele passou a ser um cara que passou mais a acertar do que errar. E eu passei a admirar mais o futebol dele e reconhecê-lo como um ídolo do clube. Antes eu tinha a opinião de que ele era um jogador muito valorizado por ser uma prata da casa, por ser um jogador, né, de seleção alemã, por ser um jogador, né, que é torcedor do clube. Mas eu usava, por exemplo, uma régua de que, pô, não são muitos clubes aí que vêm atrás do Miller, mesmo quando ele era muito jovem. Lembro de uma proposta do Manchester United e depois nunca mais ninguém tentou tirar ele do Bayern. Então será que ele é isso tudo que falam mesmo? Ou será que eu que estou errado? Não sei se com o tempo eu provei que eu estava errado ou se ele realmente passou a mudar o seu estilo e mudar os seus resultados em campo, né? O que ele fazia começou a dar mais certo e aí foi o suficiente para me convencer de que sim, ele é um grande jogador, beleza? Eu já cheguei a dizer que o Miller era ruim, mas aí eu que estava errado, né? Ele não é um jogador ruim, ele é um jogador limitado e ainda é. Ele é limitado, não é nenhum craque, beleza? Celso D11. Obrigado aí, Vini. Celso D11 mandou 3 perguntas, mas no mesmo balãozinho, então vamos devagar. Qual é o estilo de jogo do Xabi Alonso? Cara, a gente vai começar a ver isso aí agora. Porque, por mais que ele já tivesse trabalhado antes na Real Sociedad, o Bayer Leverkusen foi de fato o primeiro trabalho que furou a bolha e credenciou o Xabi a ser um grande treinador. Muita gente afirma que ele vai levar o estilo de jogo de 3 zagueiros do Leverkusen para o Real Madrid. Eu não tenho essa certeza, cara. Talvez ele tenha detectado que com aquele elenco, com aquelas peças, com aquele material humano, fosse o melhor estilo de jogo. Talvez no Real Madrid não seja. E aí ele pode não implementar um sistema com 3 zagueiros, majoritariamente falando. No próprio Leverkusen, por vezes nos jogos grandes ele usava uma linha de 4 na defesa. Talvez no Real Madrid ele perceba que a gente não tem aqui um padrão de jogo para se usar 3 zagueiros como ideia fundamental. A gente pode usar uma linha de 4. Ou a gente pode usar os 3 zagueiros como uma variação, que é uma coisa muito comum no futebol de hoje. Uma variação ofensiva, ou algo para ser pontualmente usado em um jogo ou outro. Então a gente vai começar a entender realmente como o Xabi joga no Real Madrid. Seria um cara mais adaptável ao material humano que tem. Ou ser um cara que vai procurar replicar o que ele fez no Leverkusen, no Real Madrid mesmo, com uma qualidade de material humano totalmente diferente, com características de peças também muito diferentes, beleza? Segundo aqui do Celso, qual a diferença entre proatividade e reatividade no futebol? Primeiro, esquece com essa história de reatividade, tá? Eu já falei aqui várias vezes que ser reativo é simplesmente ter uma reação após uma ação do adversário. Isso não necessariamente é defender em bloco baixo e contra-atacar, como muita gente quer plantar na nossa cabeça de que é isso. Cara, se você perde a bola e pressiona alto, isso é uma reação. Então, futebol reativo não é só defender e contra-atacar. E muita gente usa essas palavras, né? Proativo propõe jogo, reativo espera a proposta do adversário para poder reagir. E não é isso. Então, esqueça essas nomenclaturas, tire do seu vocabulário, beleza? Isso aqui é uma forma muito simplista de se usar palavras que parecem bonitas, parecem modernas, e elas não explicam de fato o que quer ser explicado. Às vezes é melhor você ser mais prolixo e menos sucinto, mas saber o que está falando. E não usar uma palavra que parece resumir uma coisa que ela não resume e nem define, beleza? E a terceira aqui do Celso, cite 3 esquemas mais eficazes no futebol. Isso não existe, cara. Não existe. O que vai dizer se seu esquema é eficaz ou não é se ele encaixa com o tipo de time que você tem,
o tipo de jogadores que você tem e o tipo de adversários que você enfrenta na maioria das vezes, né? Porque aqui na prancheta, cara, toda ideia de jogo dá certo, faz sentido, no treino é bom, funciona, é legal, leva pro jogo, muitas vezes não é isso, tá? Então não existe uma plataforma tática, um sistema tático que leve mais vantagem do que os outros, quem dirá 3. Isso não existe, tá? O melhor sistema tático é aquele que consegue extrair mais das peças que você tem, beleza? Valeu, Celso. João Destro 77. Acha que o Daniel Alves tecnicamente era um jogador superior ao Cafu? Talvez. Não tenho certeza, não. Acho que o Cafu era melhor atacando por fora, né? Só que o Cafu não conseguiria fazer o que o Daniel Alves faz atacando por dentro. Mas também é uma demanda mais moderna, né? Na época do Cafu não existia essa demanda do lateral apoiar por dentro e ser quase um volante. Um ou outro jogador poderia fazer isso se ele trocasse de posição. Zanetti, por exemplo. O Zanetti já jogou como volante, já jogou como meia aberto, já jogou de lateral esquerdo. E era, como é que fala? Contemporâneo do Cafu. Mas quando ele jogava na lateral, não existia esse movimento de sair da lateral e cair para dentro, para poder o ponta abrir. Não, normalmente ali o lateral ele era o ponta. Principalmente um lateral brasileiro. Né? Ele saía da primeira linha e atacava a linha de fundo e dava tempo para ele voltar, porque não tinha ponta ali nas costas dele. Eu costumo dizer, por exemplo, refutar uma frase do Alex. O Alex que jogou no Fenerbahçe, Cruzeiro, Palmeiras, Curitiba, enfim. Ele diz, quando a gente jogava com Cafu e Roberto Carlos, precisava de ponta? Não. E hoje que a gente tem vários pontas, Rafinha, Rodrigo, Vini, Martinelli, Savinho, enfim, tantos outros aí, Estevão, Luiz Henrique, vários pontas aí que a gente tem disponível. A gente precisa daquele lateral a lá Cafu e Roberto Carlos? Não precisa, pô. A amplitude é a dos pontas. Então hoje seria mais legal a gente investir em laterais mais Daniel Alves, que apoiam por dentro, ou que saibam fazer um bom trabalho defensivo, do que procurar emular esse lateral, porque o futebol mudou, gente. Então, assim, eu acho que cada um na sua época tem a sua qualidade. O Daniel Alves, talvez por ser um jogador mais moderno, ele é taticamente mais completo do que o Cafu. Mas nas demandas que o Cafu fazia de melhor, e que eram as demandas do futebol da época do Cafu, ele é superior ao Daniel Alves, beleza? Mais uma aqui do João. Qual zagueiro central você escolheria para formar um trio de zaga com Sérgio Ramos na direita e Maldini na esquerda? Eu fui até o privado do João para perguntar se ele queria que eu escolhesse qualquer zagueiro da história do futebol ou um mais moderno ali, contemporâneo a eles. Ele disse que gostaria que fosse um mais contemporâneo. Então, cara, eu acho que não dá para fugir de ou Rio Ferdinand ou Thiago Silva. Porque se eu fosse montar a zaga dos anos 2000, eu acho que seria Ferdinand e Maldini. E dos anos 2010, Thiago Silva e Sérgio Ramos. Né? Ele também falou que, como o Sérgio Ramos já foi lateral direito, Maldini já foi lateral esquerdo, acho que funcionariam bem. Então poderia ser uma zaga com Sérgio Ramos, Ferdinand ou Thiago Silva e Maldini. Eu acho que seria um bom trio de zaga. Eu ainda falei pra ele, se fosse um trio da história, eu acho que o Sérgio Ramos não estaria nesse trio, tá? Por exemplo, no meu time de todos os tempos, a zaga é Baresi e Maldini, e eu escalaria o Beckenbauer de volante, podendo recuar para formar um trio de zagueiros, mas como ele foi volante também, muito bom volante, e como eu não vejo assim nos melhores volantes da história do futebol alguém defensivamente bom demais pra caralho, assim, desculpa, como era o Beckenbauer, um zagueiro que também armava, eu preferiria usar o Beckenbauer nessa posição. Mas aqui no exercício aqui que o João propõe, ou o Ferdinand ou o Thiago Silva. Para escolher um nome, acho que seria o Ferdinand. O Ferdinand, para mim, é um zagueiro superior. Embora o Thiago Silva seja muito técnico e tal, mas acho que se eu tivesse a possibilidade de escolher um para contratar para o meu time, eu contrataria o Ferdinand. Beleza? Real Ferdinand. A terceira aqui do João. O 5-4-1 seria o melhor sistema para ocupar espaços no momento defensivo e bloco baixo? É o meu preferido. Eu acho que é o sistema que melhor defende
que melhor ocupa espaços, porque ele tem algumas vantagens, né? Deixa eu pegar a prancheta aqui rapidinho, para poder falar sobre essas vantagens aqui que o 5-4-1 poderia ter. Aqui, ó. Dá pra ver? Tá dando pra ver? Tá embaçado. Ó, primeiro, você diminui os espaços entre um defensor e outro. Você dificulta, então, esses espaços, né? Essa penetração na área desses caras. Tocou o despertador aqui, era pra eu estar começando a responder a caixinha agora, mas estava livre agora, decidi responder antes. Então, primeira vantagem, você diminui os espaços entre o defensor e outro. Segunda vantagem, no lugar de você ter um ponta voltando para poder ajudar uma linha de 4, você pode ter um ponta mais preparado para o contra-ataque. Pô, tá embaçado aqui pra caramba. Deixa eu ver se eu melhorei um pouquinho, né? Agora dá pra ver. Dá pra ter um ponta aqui mais preparado para o contra-ataque, né? E o ala aqui, ó, atacando de frente o portador da bola, porque ele vai ter aqui um zagueiro para poder cobrir. Então é muito melhor. Outra coisa, você pode compactar 4 jogadores em um dos lados do campo e deixar um outro aqui atento para uma possibilidade de inversão, porque ele vai retardar o outro jogador aqui que vai receber livre e vai dar tempo para os outros 4 poderem também proteger a área. E uma outra coisa, sistemas, por exemplo, como os 4-1-4-1, eles têm um volante aqui que é incumbido de proteger todo esse espaço. Mesmo que você tenha 2 volantes, você ainda vai ter espaços aqui pelos lados e você vai precisar que os pontas voltem. E esse espaço aqui tem que ser o menor possível, né? Para não deixar uma entrelinha muito grande. Quando você joga com uma linha de 5 atrás, você pode revezar esses jogadores. O que estiver mais próximo da bola, ele pode dar o bote e aí você continua tendo 4 jogadores atrás. Então você pode revezar, né? E essa responsabilidade dividida entre os jogadores anula a dependência individual de um deles para proteger esse espaço do campo. Então eu só vejo vantagens, cara, de você jogar no 5-4-1. Para mim é o sistema que melhor defende, tá? Mas você tem que ter peça para isso. Não é todo time que vai jogar no 5-4-1, não. É o que melhor defende, então eu vou levar ele para todo lugar que eu vá trabalhar. Você tem que ter 3 zagueiros de qualidade, você tem que ter 2 laterais que funcionam no momento com bola como alas, você tem que ter pontas disciplinados ali para compor pelo menos uma linha de 4 na frente dessa linha de 5, você tem que ter 2 volantes de muito pulmão, né, para poder fazer esse bate-volta o tempo todo, também muita qualidade com bola. Então, como todo sistema, ele demanda peças específicas para funcionar. Dentro de todas as demandas de todos os sistemas, eu acho isso daqui a mais eficaz, beleza? Aí a questão de preferência pessoal não é uma verdade absoluta também. Valeu, João. Agora sim a outra pergunta do André. Como pode o Chelsea, com aquele meio campo completo, jogar tão pouca bola? Porque não depende só do meio campo, né, André? Falta ao Chelsea um ataque também mais qualificado, de mais peso. Falta ao Chelsea uma defesa também mais sólida. Então, por exemplo, parece que vai voltar o Andrei Santos, né? Pro Chelsea aí, que ele estava emprestado pro Strasbourg. Será que ele vai ser titular? Caicedo e Enzo Fernandes, que eu não sei se vai permanecer lá, são os titulares. O Andrei Santos vai jogar com eles. Aí o Palmer vai sair do time. Ou o Palmer vai voltar para a ponta direita. Ou ele vai ser só um bom reserva. Ou no caso, o Andrei. Então, eu acho que não é só meio. Eu acho que o Chelsea precisa de... Não é mais contratações em quantidade, porque o Chelsea já tem muito jogador aí espalhado pelo mundo e dentro do próprio elenco também. Mas em qualidade. Eu acho que o Chelsea tem um setor que está muito bem servido, mas em outros continuam ainda um tanto quanto carentes. E aí o time pode apresentar melhor futebol, ser mais regular. Mas o Chelsea sempre foi esse time ioiô, né? Ele faz uma temporada fantástica, uma outra temporada ali mais ou menos. Foi um time de Conference na temporada passada, ganhou a Conference de fato nesse ano, e foi o time de G4 agora de Premier League. Então ele, pela Conference, ele jogaria a Europa League, mas pela Premier League ele vai jogar a Champions. Então teve essa oscilação aí na temporada passada para essa, beleza? Suricato 0012. Quais jogadores você escolheria
para ficar preso em uma ilha deserta por um mês. Pô, mano, eu sou um homem, cara. Gosto de mulher. Não quero ficar em ilha deserta com jogador, não. Posso escolher jogadora. Valeu? Posso escolher jogadora? Pô, a Lixa Lema, tô sabendo que tá solteira. O Grealish tá sabendo também. Não, pode ser ela, pode ser a Alex Morgan. Sou apaixonado naquela mulher, acho ela linda, linda, lindíssima, fantástica. Vou escolher ela, tá? Alex Morgan. Mas ela é casada, infelizmente. Eu também não falo inglês. Fazer o quê? Valeu, Suricato. Suricato foi o que mandou a pergunta do soco lá, né? Com qual jogador cairia no soco. Ele gosta de umas perguntas aí mais diferentes. Valeu, Suricato. Felipe Gabriel. Gosta de ver técnicos que pensam fora da caixa e os times jogam fora da caixa? Fora da caixa é não fazer o convencional, né? Gosto, cara. Gosto de técnicos mais diferentes, mas não técnicos que inventam muita moda. Acho que a ideia pode ser autoral, pode ser singular, pode ser diferenciada, mas tem que fazer sentido. Quando faz sentido, a gente admira. A gente bate palma, a gente chama o cara de revolucionário e tal. Mas esse cara ele tem que também ter um senso de que, cara, eu não quero ser diferente só para ser diferente. Eu quero que essa diferença que eu estou trazendo me traga efetividade, resultado, que realmente faça sentido no trabalho que eu estou implementando. Por exemplo, Fernando Diniz é um cara muito autoral, todo mundo sabe como ele joga, todo mundo sabe que ninguém faz o que ele faz, né? As ideias dele são muito únicas, mas ele leva isso aí para todo clube que ele vai. E muitas vezes ele não tem o melhor material humano para poder fazer o que a plataforma dele e as ideias dele demandam. Sente muita dificuldade com isso aí. Demorou bastante até para conseguir, de fato, seus primeiros grandes títulos aí, né, no principal mercado. Valeu, Felipe. Topzera 1910. Cara, Topzera era o nome do bondezinho lá nosso, lá da faculdade. Saudades, inclusive. Mas eu acho que não são eles, não, porque 1910 parece que me remete mais a alguma coisa do Corinthians, que é o ano de fundação, né? E se os clubes não vendessem suas joias para os grandes da Europa, a diferença técnica mudaria? Cara, você tem dois tipos de olhar. Primeiro, você manteria esses caras aqui por mais tempo, e eles, sendo grandes jogadores que atraíram os olhares europeus, né, jogariam o auge de suas carreiras aqui e, obviamente, elevariam o patamar dos clubes daqui. Segundo olhar, se esses caras nunca fossem para a Europa, talvez eles não se desenvolvessem o bastante para fazer o auge deles durar. Eles iriam continuar sendo aqueles jogadores não prontos por mais tempo, jogando aqui no Brasil, não iriam dar um passo para frente, a não ser que o futebol daqui se desenvolvesse tanto que a nossa formação, os nossos treinadores, né, eles pudessem fornecer a esses jogadores a mesma coisa que o futebol europeu fornece. Né, muitos caras saem daqui cheios de vícios, né, técnicos de se fazer. Quando chegam lá, eles são corrigidos. Às vezes aquela irresponsabilidade do jogador jovem de tentar uma jogada mais plástica, porém mais errada. Porra, eu comecei a soluçar aqui pra caramba. É podada, é tirada quando eles vão pra Europa. Eu nunca vou me esquecer do Emerson Leão dando uma entrevista falando do Lucas Moura. O Emerson Leão foi técnico do São Paulo quando o Lucas jogava no São Paulo na primeira passagem antes de ir pra Europa. E ele falava, pô, o Lucas ele subiu da base como um jogador que era fantástico, nível de seleção brasileira, queria resolver os nossos problemas. Então essa moral que ele chegou fez com que ele fosse pro time de cima, não querendo ajudar na marcação, não querendo voltar para recompor linha de meio de campo. E lá na Europa, ele volta até a linha de fundo. Né? Porque ele também quer jogar, ele quer fincar o seu espaço, e ele foi corrigido pelo técnico. Aqui, se o técnico pede para um jogador com o talento que ele tem para fazer um trabalho mais defensivo e tal, ele é chamado de maluco, que está desperdiçando o talento do jogador, porque aqui o jogador ouve desde pequeno o quê? Que o pica não marca. Né? Que o jogador que faz a diferença não corre para trás, não faz trabalho defensivo. Ele bota a mão na cintura e espera os mais limitados jogadores, né, fazerem o trabalho sujo para que ele possa decidir lá na frente. E não é assim que funciona o futebol de hoje. Hoje o defensor também tem que ter qualidades ofensivas, os atacantes também têm que ter
bom papel defensivo, beleza? E aí, de repente, se os caras ficam por aqui, eles não dão esse passo para frente, né? Mas a qualidade técnica deles podem fazer esses times ficarem melhor por mais tempo, beleza? Valeu, topzera. Luiz Aneto. Você acredita que um dia o Brasileirão pode se tornar uma liga uma liga taticamente avançada como as europeias? Cara, o potencial que o Brasileirão tem é muito grande, né, cara? São muitos times muito tradicionais, de muita torcida, né, com muita ambição, que tem um potencial financeiro também, né, para fazer muito dinheiro muito grande. Eu acho que se a gente tivesse uma liga organizada e dirigentes que pensassem mais no bem coletivo, no bem comum, do que só no próprio umbigo, né, só em levar vantagem sobre o outro, cara, a nossa liga tinha potencial para ser uma das melhores, se não a melhor do mundo. Mas, infelizmente, não é o que funciona. Por que a gente não tem liga ainda em 2025? Porque a gente não consegue sair da página 1 das discussões, né, que é quanto de cota de TV cada um vai ganhar. A gente não pensa em melhorar a arbitragem, em padronizar os gramados, em profissionalizar a arbitragem, em ter melhores preços dos ingressos, né, em ter punições adequadas para crimes de ódio, crimes de racismo, de preconceito, né, de regrar melhor o jogador brasileiro, de regularizar melhor a questão da chegada de estrangeiros, né, essa questão aí dos treinadores, né, da manutenção dos trabalhos a longo prazo, a gente não consegue pensar desse jeito, os resultados têm que ser tudo imediato. Então tudo isso atrapalha o futebol brasileiro a evoluir. Então faz o nosso futebol ser mal visto, não atrai os melhores caras, ele não é tão vendido assim. Uma coisa que parece boba, mas que é importante, a ausência de uma liga faz com que a gente não tenha os clubes brasileiros nos jogos, né, de videogame. Isso faz com que a criança não tenha o sonho de jogar pelo time dela, ela tem o sonho de jogar no time europeu, de uma liga mais badalada, mais rica, que ele vê na televisão com mais facilidade, com um pacote básico aí de TV por assinatura. Hoje menos porque tem a era dos streamings, né? Mas você consegue ver, por exemplo, todos os jogos de um Real Madrid, de um Barcelona, né? Todas as rodadas da Premier League, campeonato italiano, alemão, enfim. E no futebol brasileiro, ou você torce para passar na TV aberta, ou você compra o pay-per-view para poder assistir, né, os jogos na TV fechada. Nem todo mundo tem essa condição. Então tudo isso seria facilitado com a criação de uma liga, mas a gente não tem a liga aqui no Brasil. Valeu, Luiz. Ronaldo Bianchini. Você acha que o Bahia errou a estratégia ao não poupar contra o Grêmio para o jogo da Liberta? Talvez tenha errado, mas também nada garante que eles iriam conseguir vencer, né, o jogo contra o Inter. Eu acho que o Bahia, essa eliminação do Bahia na Libertadores, ela começou a se desenhar quando ele permitiu a virada em casa para o Nacional na quarta rodada. Ele estava com a classificação na mão, se vencesse aquele jogo, se classificaria com 2 rodadas de antecedência, não venceu, né, perdeu, tomou a virada em casa, aí perdeu fora de casa para o Atlético Nacional e teve que buscar a vaga também em casa, fora de casa, perdão, contra o Internacional, né, no Beira-Rio, e abriu o placar e também tomou a virada contra um time que é mais forte. Então, assim, talvez a Libertadores fosse um desafio grande demais para o estágio que está o Bahia hoje. Mas o Bahia pode evoluir muito, né, com o Grupo City nos próximos anos, com a manutenção do Rogério Ceni, que é um bom técnico, tendo mais investimento, fazendo mais boas campanhas a nível nacional, a fim de atrair mais grandes jogadores a jogar lá, pagando em dia, oferecendo ótimos salários. Tudo isso faz parte, né, para que o projeto SAF de lá consiga dar bons frutos por muito tempo, dentro de um médio prazo aí. Acho que as coisas não iriam acontecer tão rápido assim. Principalmente num clube que é fora ali do chamado G12. Beleza? Então, só poupar contra o Grêmio. Até porque, poderia poupar contra o Grêmio, fatalmente iria perder o jogo, aí pouparia não, mas jogaria contra o Inter, talvez perdesse o jogo, e aí ia ficar aquela, e se a gente tivesse jogado com o time titular contra o Grêmio, já que a gente não tem mais a Libertadores, a gente poderia somar mais 3 pontinhos aí contra o Grêmio, que é um time que não tá bem das pernas aí no campeonato. Então, cara, quer ver um paralelo? No ano passado,
o Botafogo jogou contra o Flamengo no Newton Santos pelo Brasileiro, e o jogo seguinte seria contra o Palmeiras no Allianz Parque, pelas oitavas de final da Libertadores, jogo de volta. Tinha vencido o primeiro por 2-1. O Flamengo também tinha um mata-mata pela frente, de Libertadores. Ele poupou alguns de seus jogadores. O Botafogo foi com força máxima. O Botafogo ganhou o Flamengo de 4-1 e foi buscar a classificação contra o Palmeiras, que quase não veio, foi 2-2. O Palmeiras chegou a marcar o terceiro gol, que foi anulado. O Botafogo se classificou com um empate por ter vencido o jogo de ida. E se ele tivesse sido eliminado aqui contra o Palmeiras, jogando com o time titular, e poupado contra o Flamengo e não conseguido vencer, ele teria caído fora da Libertadores e teria ficado 3 pontos a menos, com 3 pontos a menos aqui no Brasileiro também. Poderia terminar a temporada sem os 2 títulos. Então, cara, é um efeito dominó assim que a gente nunca pode prever o que vai acontecer, principalmente nessa decisão de poupar ou não poupar, beleza? A segunda aqui do Ronaldo Bianchini, que até o momento me parece ser a última, depois eu vou atualizar para ver se tem mais. O que você pensa sobre o pouco número de jogadores da base atuando nos clubes brasileiros? Cara, eu acho normal. Eu tenho a opinião de que são 3 degraus assim, para a gente formar um elenco. Né? Um time titular com os melhores jogadores que você puder ter. Um time reserva com os jogadores que desafiem a titularidade, né, desses 11 principais aqui. Ou alguns jogadores até com características diferentes, né, para poder dar mais munição para o treinador mudar o estilo de jogo caso ele queira, não só que sejam sombras do time titular. E esse terceiro degrau tem que ser o jogador de base, tá? Não dá para subir jogador da base, formar um elenco nesses 2 pilares aqui, nesses 22 principais jogadores, com o jogador de base só para subir por filosofia, por achar que você tá fazendo um bem pro clube ou pro futebol, só subindo o jogador da base. Agora, se você vai contratar para compor elenco, um jogador que é mais limitado, é melhor você apostar na base. Beleza? Só que se você tem possibilidade de contratar bons jogadores de bom nível para poder compor, principalmente seu time titular e o time reserva, você contrata. E é assim que a maioria dos times pensa. E aí o seu terceiro escalão vem jogadores de base. O Guardiola, ele falou lá no Manchester City que ele não quer um elenco com 30 jogadores, 30 e poucos jogadores, porque ele não quer ter que, em algumas partidas que ele tiver todos à disposição, colocar jogadores caros na tribuna, né, e não no banco. Deixar de relacionar esse tipo de jogador. Ah, mas e se alguém aqui machucar? E, pô, só quando machucar é que vai usar esse cara que demandou um investimento alto para poder escalar ou no time titular ou colocando no banco? Para ele não faz sentido. Para ele faz sentido o quê? Você ter ali 22 jogadores de alto nível e no terceiro nível você usar os da base. Porque aí se alguém se machuca aqui e deixa de ser relacionado, os garotos vão tendo oportunidade, mas sem a cobrança de serem jogadores, né, principais, do elenco principal, dos 22 principais jogadores do time. Então eu acho perfeitamente normal você usar a base ali como um terceiro degrau, tá? Um terceiro nível ali dentro dos elencos. Porque o garoto da base, ele não está pronto e ele não pode subir com a responsabilidade de resolver problemas de um time que vai mal das pernas, beleza? Ele tem que subir com muito cuidado e normalmente o melhor, né, seria num time mais azeitado, mais ajeitado e com uma boa competitividade, né, para não chegar com essa responsabilidade de ter que ser o apagador de incêndio, beleza? Vamos ver se essa foi a última ou se tem mais. Eu vou atualizar aqui, que eu comecei um pouquinho mais cedo, né, a gravar. Ontem eu coloquei a caixinha no ar, acho que era 3h30, são 3h18 agora. Então vai demorar um tempinho aqui para ela sair do ar. Então nesse meio tempo, né, mais perguntas podem ter chegado. Vou atualizar aqui rapidinho para ver se aparece mais perguntas. A cerveja tá durando, hein? Não tem mais pergunta, galera, mas o vídeo ficou até grandezinho, né? 54 minutos. Até eu terminar de falar aqui, devemos superar os 55. Então, agradecendo muito a vocês que deixaram pergunta, né? Convidando a todo mundo aí que ainda não segue o Instagram, @pautas e táticas, a seguir e ficar atento ali. Repetindo, semana que vem, vou deixar lá nos stories na quarta-feira e vou responder na quinta-feira
a caixinha, porque sexta vai ter o nosso vídeo de pós-jogo da seleção brasileira, né? Equador e Brasil, fora de casa. Estreia de Carlo Ancelotti. E amanhã, neste sábado, 31 de maio, meia hora depois que a bola parar de rolar para Paris Saint-Germain e Inter de Milão, pela final da Champions League, a gente vai ter aqui a nossa live pós-jogo, com as participações de vocês. Vou ler as mensagens de vocês, provavelmente também vou responder algumas perguntas que vocês mandarem, então convidando a todo mundo aí a também assistir a nossa live de amanhã. Muito obrigado a vocês que acompanharam o vídeo até aqui. Continuem ligados no nosso canal. E até a próxima!